Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua direto no app Banrisul Digital. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 11 de agosto, ao vivo aqui pela RDC TV. Canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, que você pode nos acompanhar aí em qualquer parte do mundo. Se você quiser a programação de TV real time da RDC TV, você pode acessar o nosso site, rdctv.com.br. Você vai no nosso portal, tem todas as informações e, além disso, o ícone de ao vivo, onde você acessa o player do nosso site com a programação real time aqui da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, como agora já estamos com a live do Virando o Jogo, você tem as nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, YouTube, Facebook, você digita RDC TV Digital, que você vai estar conectado conosco, tá certo? E tem também as novidades e as promoções aqui da RDC TV, que você tem através do nosso Instagram. Para o nosso Instagram também a digitação é RDC TV Digital, para você ficar por dentro de tudo que está e vai acontecer aqui na RDC TV. Bom, nós estamos aí agora já no ritmo de Campeonato Brasileiro, saímos ontem da análise da rodada do final de semana, agora já partimos para a análise da rodada do meio de semana, logo em seguida nós vamos ter aí finais do Campeonato Gaúcho e depois temos Copa do Brasil e Libertadores da América, então a gente, em termos de futebol, a gente já entra nessa rotina. E a gente espera também que as outras partes desse nosso mundo do dia a dia, os outros segmentos, também entrem nessa rotina. Pelo menos aqui em Porto Alegre, algumas cidades do interior já estavam vivendo a rotina ou a normalidade há algum tempo, mas Porto Alegre, a partir de hoje, está tendo uma outra rotina. Uma rotina que nós vamos falar aqui, porque nós também batalhamos muito aqui no programa, tentando, dentro da nossa limitação, mas com informações que vinham de setores especializados, mostrar para as autoridades governamentais que o exercício físico era muito importante para que melhorasse, inclusive, aumentasse a imunidade do nosso organismo. E isso agora parece que houve o convencimento do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, e as academias estão liberadas novamente. Com restrições, é verdade, mas estão liberadas, incluindo aí o CT Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, que está conosco aqui mais uma vez. Alívio, professor Leandro Brandão, boa noite. Boa noite. Por um lado, né, Rogério, porque pelo outro lado, não só o CT Ciclo 21, mas quantas academias aí não conseguiram se manter nesse meio tempo, né, pelas decisões tomadas. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque ainda a questão de alunos frequentarem a academia, os proprietários de academias que precisam de novos alunos para as academias se sustentarem, tudo isso vai ser bem complicado, pelo menos eu vejo assim até dezembro, né? Essa roda vai demorar para girar, sem dúvida alguma. A gente só espera que essa roda não pare e muito menos que ela comece a girar para trás, como já aconteceu. Aliás, um dos batalhadores também para que nós tivéssemos aí a retomada das academias e continuamos nessa batalha, é o Marcelo Gigoski, que é o coordenador técnico da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul e é também o nosso coordenador do Conselho do Esporte aqui do Estado. Marcelo, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Rogério, boa noite a todos os telespectadores da RDC TV. A batalha é grande, né? A gente entende toda a situação que nós estamos passando, mas só a liberação das academias já, a liberação do exercício físico dirigido pelo profissional de educação física credenciado já é um alívio para a população, é uma forma de prevenção a muitos males que o sedentarismo, né, também traz, e o coronavírus não é a única preocupação, né, para a saúde pública. Então, a atividade física
em vias de liberação, em vias de flexibilização do trabalho. É um grande alívio e foi uma grande batalha, o qual tu também participou. Isso aí, vamos continuar lutando, ainda temos, né, outros segmentos que são correlatos, como os centros esportivos, por exemplo, tá, que a gente espera que também venha uma liberação, mas já avançamos e o que a gente espera é que não haja retrocessos, que a gente não regrida. Assim como no futebol, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós não tivemos, Diogo Rossi, nenhum caso, ou vamos dizer assim, um grupo de casos, como a gente está vendo em São Paulo, especialmente em São Paulo, em alguns times do interior, né, mas não tivemos isso com os nossos clubes aqui que estão disputando as séries do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Diogo. Boa noite, Rogério. É verdade, mas curioso o caso de Goiás, né? O Goiás e o Atlético Goianiense, o Goiás já não jogou a primeira rodada contra o São Paulo, e o presidente do Atlético Goianiense disse hoje que possivelmente não jogará contra o Flamengo nessa rodada. Porque aconteceu um absurdo, né, na minha visão, e aí não tem nada a ver com, né, a opinião sobre o coronavírus ou não, mas sobre a divulgação dos casos do Atlético Goianiense. Isso é um absurdo. O Atlético não sabe quais jogadores estão testados positivos ou negativos, mas o Walter Feldman, secretário-geral, né, da CBF, disse na Fox Sports, dos nossos colegas da Fox, que tem 4 jogadores. Ou seja, o clube não sabe porque a CBF não informou o clube. Oficialmente não foi informado. Mas a imprensa e os torcedores do Atlético sabem porque o secretário-geral informou. E aí o presidente disse que se realmente confirmarem esses 4 casos, ele vai entrar com pedido no STJD para não ter o jogo. E aí eu começo a me perguntar que o Campeonato Brasileiro não vai acabar em fevereiro, né? Desse jeito vai ser difícil. Se tiver muitos jogos sendo adiados... Hoje a CBF, hoje não, ontem na verdade, né, a CBF anunciou um protocolo novo. Né, o que eu achei legal, na minha visão achei legal, a CBF se mexeu rápido. Não esperou a passar 2, 3 rodadas para tomar uma decisão. Esperou uma rodada só e já tomou uma decisão. A primeira decisão é que os clubes serão, né, terão a disponibilidade de fazer a testagem de 72 em 72 horas, pagas pela CBF, e aí podem escolher um laboratório próprio, ou seja, um laboratório no seu estado. O que anteriormente a CBF estava disponibilizando apenas o Albert Einstein para fazer a testagem. Achei bacana porque agora, por exemplo, e aí eu pego a brasa para o nosso assado, o Grêmio e Inter testam os jogadores a cada 3 dias e garantem, né? A única coisa nessa mudança de protocolo que não me agradou foi a maneira como foi provocada essa mudança. Porque tivesse sido uma deliberação por parte da CBF, por ela ter pensado, por ela ter gestionado, ótimo. Agora, foi preciso que um dos grandes de São Paulo, foi o Corinthians, né, para variar, se recusasse a utilizar os exames no Albert Einstein. No Campeonato Paulista, né? Isso partiu Partiu do Campeonato Paulista, porque foi no Campeonato Paulista que o Bragantino perdeu seus jogadores para a disputa da semifinal. E aí, das quartas de final, perdão. E aí o Corinthians viu assim, olha, e aí se a gente testa e não pode jogar a semifinal? Mas achei uma atitude corajosa do Corinthians, temerária também, mas corajosa. E acabou, né, o Corinthians se vendo obrigado a testar os jogadores, mas gerou essa condição também no Brasileirão. Por isso que eu digo, não gostei do que originou, da maneira como foi. Entendo que a CBF já deveria ter tomado essa iniciativa antes de ter acontecido isso lá com o Corinthians. Mas conhecendo a CBF, a gente tem até que elogiar que ela tenha tomado uma atitude com uma rodada, né? Porque se fosse padrão, deveria levar umas 10 rodadas aí para mudar alguma coisa. Né? Mas eu entendo do Rogério, né? A abertura de precedente, mais uma vez, originada pelo Corinthians, realmente cansa um pouco, né? Porque o futebol brasileiro ele já tem mostragem sobre essa questão da Corinthians, Flamengo, anos atrás o São Paulo tinha esse poder, Vasco da Gama na época do Eurico, né, de modificar muitas vezes até a tabela da competição, prorrogar rodadas. Então é um precedente perigoso, porque daqui em diante nós não sabemos mais o que vai poder também ser modificado. É mais ou menos a situação que a gente condena
não a medida provisória que aconteceu recentemente aí, dando a prerrogativa de negociação dos direitos de transmissão para o mandante do jogo. A medida, eu entendo que ela é positiva, inclusive em outros aspectos aí, que favorece não apenas o esporte profissional. Não é? Sim. Mas, de qualquer maneira, a motivação é que vem de forma equivocada. Foi preciso que um dos grandes influentes do futebol brasileiro, no caso o Flamengo, fosse até a presidência da República para que se motivasse essa. Ok, vai ser positiva, como essa questão também, né, de abrir para outros laboratórios, nos outros estados é positivo, e apenas não precisa isso ser motivado por um ou outro clube. Eu posso ser meio sonhador, mas gostaria talvez que os clubes todos então se reunissem e provocassem as mudanças. Mas aí nós estamos falando da criação de uma liga também, já que é difícil de acontecer. Mas é que eu vejo que não vai acontecer. Eu fico preocupado, Rogério, quando um dos grandes expoentes da paralisação do futebol no princípio da pandemia, que foi o técnico do Grêmio, o Renato, tenha dado a declaração que ele deu no domingo, depois do jogo contra o Fluminense, de que esse não é um problema dele, né? É um problema da direção, ele disse. Foi perguntado sobre os casos, né? E se ele achava que o protocolo estava bom ou ruim. Ele disse, isso não é um problema meu, é um problema da direção. Ou seja, ele poderia ser uma voz ativa para ajudar. E se negou aí a estar à disposição, não sei se nesse sentido, mas pelo menos não colocou assim a cara a tapa para dizer, olha, não gostei, porque ele é um cara que falaria, olha, eu gostei do protocolo, ou achei muito ruim. Né? Mas me preocupa um pouco, porque a gente tem poucas vozes ativas no futebol brasileiro. E o Renato é uma delas. Seria até interessante que daqui a pouco ele, como um treinador, pudesse falar alguma coisa. Sem dúvida Apesar de ter alguma. reclamado, dizendo que o teste era bem ruim de fazer, ele disse. Pois é, mas é que o Renato, às vezes, ele tem um comportamento contraditório. Exato. Eu ia dizer, daqui a pouco ele vai falar uma coisa e vai fazer outra lá na frente. Vai pra praia, enfim, né? Vai pra praia, mas, sem dúvida alguma, é uma voz importante dentro do futebol brasileiro. Não há dúvida, a tal ponto que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, ligou para o Renato. Sim. Né, para defender, porque o Renato foi a primeira voz entre os profissionais, treinadores e jogadores, que se manifestou. E achei espetacular que numa entrevista, depois dessa ligação do presidente, ele disse, nós combinamos aí a volta do futebol. Legal, espetáculo. É bem Renato isso. É bem Renato. E aí tem que aguentar o Avelini, sexta-feira, querendo tirar o Renato para a seleção, quer tirar o Renato do Grêmio. Né, Diogo? O Avelini, o Brandão quase o Avelini quer tirar mas o Avelini, como bom colorado, ele quer... Mas eu achei surpreendente, mas comecei a concordar um pouco com ele. Ele disse assim, olha, se demorar muito para tirar o Kudê, não vão se arrepender. Ele já queria o fim do Kudê na primeira rodada. Antes da primeira rodada. Mas o Avelini... quando eu vi a escalação sem o Thiago Galhardo e sem o Bosquilha, eu pensei, vou ligar para o Avelini. Precisa até me enlouquecer. Mas eu sugeri para o Avelini, né, Diogo? Celso Roth, tá aí. Mas eu vejo assim que tem um filósofo, agora não lembro muito bem o nome dele, que diz que o Estado... E aí eu digo, o Estado é o futebol brasileiro. Sim. Né? Ele é um filósofo político, então eu vou transferir o ensinamento político dele para o futebol. O Estado, enquanto Estado, ele é um instrumento de equilíbrio. Mas quem manda no Estado, quem manda no futebol brasileiro? São todos os clubes. Hoje nós temos uma entidade máxima, que é a CBF, que é quem dita as leis. Mas essas leis são feitas pelos clubes. Quando um clube... ou um, ou dois, ou três somente ditam as regras, é perigoso para os demais clubes. É nesse ponto que eu quis me colocar. Claro, não, né? E a gente tem que, enquanto clubes, né, os nossos dois clubes são grandes clubes brasileiros, também tem que se pronunciar isso, também tem que se pronunciar enquanto os protocolos, porque os protocolos eles são diversos ainda, eles não são protocolos específicos, cada clube apresenta o seu protocolo, e isso lá na frente pode dar problema. Se continuar da forma que está, né, pode dar problema. Esperamos que não. Né? Hoje eu acompanhava, inclusive, esse assunto, eu não sei se foi na ESPN ou na Fox, porque na Champions League e na Liga Europa, cada clube tem o seu protocolo.
É mais ou menos, aqui até teve o protocolo da federação, né? Nós temos o protocolo da federação aqui que os clubes cumprem. Pro gauchão. Pro gauchão. Isso. Tá? Mas todos os protocolos brasileiros, e aí também para puxar de novo a brasa para o nosso assado, são baseados nos nossos, né? Sim. Nos foram os Grêmio primeiros, Internacional. sim. É. Agora, por exemplo, a NBA tem um protocolo fechado para ela. Isso. NBA. Todos enquanto os liga, clubes né? têm que seguir. Agora, na Liga Europa e na Champions, o protocolo é individual de cada clube. E a discussão hoje era de um clube, confesso que eu não me lembro qual, que queria levar um cabeleireiro lá para os jogadores. Então, estava se discutindo isso. Por causa do protocolo deles era diferente. Protocolo, cada clube tem o seu protocolo lá, né, e faz. Mas, enfim. Agora, o importante é isso. Quero mandar um grande abraço aqui para o Toninho, da Austin, moda masculina, né, que com a reabertura eu pude dar um pulinho lá na Austin e comprar alguma roupa, porque já estava passando, né, do tempo. Então, um grande abraço para o Toninho, para a Jane, lá da Austin, ali no Quinta Avenida Center. Aliás, no Quinta Avenida Center também, você está lá no Toninho, tá? Sobe para o primeiro andar e dá uma passada na Artesanale, Doces Finos, ali com a Carla. A Carla que é a esposa do nosso querido amigo Fábio Irigoiti. O Fábio Irigoiti, o Fábio Irigoiti, eu acho que ele é mais o auxiliar, assessor da Carla, né, do que o diretor do Lindóia Shopping. Grande abraço, Fábio, também. Claro que não, estou fazendo uma brincadeira aí, mas cumprimentos. Então, eu faço questão de mencionar isso porque eram também lojistas que estavam com imensa dificuldade e ainda continuam passando, né? Santo Antônio, restaurante Santo Antônio, reabriu hoje para almoço. Tá? Tem algumas coisas no decreto aí, prefeito Marquesan, que eu não consegui entender bem, mas tudo bem, vamos lá. Tá? Já foi uma abertura. Primeiro dia de almoço lá no Santo Antônio, fui lá, né? Claro. Né? Fui lá, tá aí a minha foto. Eu e a minha mulher. E qual é o filé que eu estou comendo ali, Diogo? O teu preferido, né? Que é a parmegiana, claro. Ontem o Diogo disse no programa ainda que era o meu preferido, e realmente. Tem vários lá, mas esse aí também é top, né? O filé parmegiano lá do Santo Antônio. Então, eu faço questão de enaltecer, né, esses lojistas, porque a situação está muito... Bom, só hoje o que o Jorge Aita me apresentou lá no Santo Antônio, da relação de restaurantes que fecharam aqui em Porto Alegre e em algumas cidades importantes do interior, como Santa Maria, eu fiquei impressionado. Restaurantes que eu jamais imaginava que poderiam fechar e que fecharam e que não é fechar e vão voltar. Não vão voltar. Não voltam. Fecharam definitivamente. Então, isso é um prejuízo seríssimo. Nós passamos isso aí, né, Rogério, com as academias, né? Isso é um dado da ACAD, que possivelmente mais de 30% das academias do Rio Grande do Sul irão fechar as portas. Eu já vi falar num número de 700, mais ou menos. 700 entre as 2.800 já estão fechadas. Então, a previsão é que 30% das academias em todo o Rio Grande do Sul irão fechar até o final desse processo. E aí vem as academias, os centros esportivos, as quadras, né, de futebol 7. E aí eu venho num ponto que, para mim, é fundamental. Tem um projeto muito bonito, que é o Brasil Futebol Clube, né, que é dos ex-jogadores do Diogo Rincon, do Chiquinho, da Silva, o presidente José Franco. E eles têm um projeto maravilhoso, que é um projeto social, que atinge crianças, né, em vulnerabilidade social, e estão parados. Não podem trabalhar nem em termos recreativos com as crianças, de juntar. Eles davam lanche no final do treino para as crianças. Isso é uma falta que se faz e que também tem que se dar razão e criar um protocolo para isso também voltar. Porque as crianças, essas crianças em vulnerabilidade social vão sentir falta desse tipo de coisa também. E eu já vou ampliar. As crianças, né, em idade escolar, o quanto de prejuízo que vão ter com esse fato de não ter aula, de ter paralisado as aulas. E a previsão agora é para quando o retorno da escola? Hoje, na verdade, o governador anunciou que pretende que as escolas infantis voltem dia 31 de agosto. E o presidente da FAMURS, o Maneco, prefeito de Taquari, obrigado, ele deixou bem claro que não concorda. Né? E já começa a discordância em relação a isso.
E tinha um protocolo todo, né? E também datas e tudo mais. Aliás, hoje, inclusive está no portal da RDC, essa deliberação do governo do estado de firmar um convênio com a FAMURS para que se ajuste esse protocolo. E é uma coisa, vocês lembram aqui, eu estou defendendo isso desde o início, e eu disse que o marketing criado pelo governador Eduardo Leite foi um marketing equivocado, não na apresentação, correto, bandeiras vermelha, laranja, amarela, preta, ok, mas foi no sentido do protagonismo. Se os prefeitos são protagonistas também, deveria cada região que foi dividida pelo governo do estado ouvir antecipadamente os prefeitos, porque os dados de região vêm do quê? Dos dados das prefeituras, das secretarias municipais de saúde. Então não deveria ter sido por região e o estado determinar. Já deveria antes o governador Eduardo Leite ter feito isso, através da FAMURS ou diretamente com as prefeituras, de ouvir diretamente os prefeitos, os secretários municipais de saúde e, a partir dali, né, fazer essa deliberação de cidade a cidade, município a município. Então, foi preciso que houvesse todo um movimento, primeiro lá da fronteira oeste, depois da Serra, depois de outras regiões, de outros prefeitos, para que agora, finalmente, quantos meses depois? 4 para 5, né? 4 Na para realidade é 5. Houvesse essa mudança e pelo jeito ainda vamos ter embate, pelo que o Diogo está dizendo, entre o que pensa a FAMURS e o que pensa. Mas o importante aí... Na verdade, o que me parece, pelo que eu vi na notícia, Rogério, antes de vir aqui para o programa, foi o fato desse prazo curto. Os prefeitos do nosso estado se sentiram um pouco incomodados com o prazo, por exemplo, hoje é dia 11 e teriam 20 dias para colocar as escolas em funcionamento. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, é um alerta que eu faço. Da mesma maneira que eu fiz a crítica ao governo do estado, eu faço à FAMURS. Não pode a FAMURS querer deliberar. Então, que seja cidade a cidade, que faça isso. E seria dia 31 de agosto, educação infantil, e aí por diante ir aumentando da educação infantil até os adultos. É claro que a gente tem que pensar que são escolas estaduais que estão dentro do município, mas municípios que também têm as suas escolas municipais. Então... Eu desconheço qual será o protocolo de retorno às aulas, né, que o governo do estado dará. Por exemplo, em Brasília nós tivemos um protocolo onde os pais teriam que assinar para as crianças voltarem às aulas, né? Qual é o pai que vai se responsabilizar? Quer dizer, nós já somos responsáveis enquanto pais pelos nossos filhos estando dentro de casa, mas lá fora, será que vão cuidar do meu filho? Será que vão estar dentro dos protocolos de segurança exigidos? Então, a FAMURS em si é um órgão muito completo. Eles têm realmente, assim, eles fazem parte do nosso conselho, Conselho né? do Esporte, exatamente. E por quê? Porque a importância deles em comunicação, a comunicação com os municípios é muito grande. E a agilidade que tem, né? Muito rápido, é muito organizado. Eu acho que o governo do estado correu certo, Agora entrou num trilho correto. Ótimo. Tem, Rogério, o que não dá para entender também é a questão de... Tem rede de academias que tem academia em Porto Alegre, Viamão, Canoas, e aqui está esse tempo todo essa coisa parada ou com restrição, o pessoal está treinando em Canoas, na mesma rede que pode treinar em qualquer academia. Então isso é complicado, né? Tem academia funcionando normalmente, quadras de futebol onde eu recebi convites para jogar em Cachoeirinha, Gravataí. Qual é a diferença? O vírus é inteligente, como o Diogo esse tempo falou? O vírus deve ser inteligente, ele vem só para Porto Alegre e não vai para a região metropolitana. São questões, eu, por exemplo, não entendo também o horário de shopping. Para mim, né, espremendo o horário, você vai causar uma aglomeração maior do que se tivesse esse horário estendido. Bom, mas vamos lá. E a mesma coisa, os restaurantes funcionam para almoço de segunda a sexta, não pode funcionar para janta. Bom, para o pessoal não ficar na rua. Sei lá. Dieta. E no fim de semana, as famílias não podem no fim de semana, para continuar as famílias afastadas. Então, olha, algumas coisas. Mas olha, como eu disse na abertura do programa, eu estou saudando, tá, o prefeito Nelson Marquesan Júnior, que tenha feito essa flexibilização. E espero, sinceramente, prefeito, que não volte atrás. Tá? Que não volte atrás. Que faça os acertos que sejam necessários e devidos com o governador Eduardo Leite, mas que nós não tenhamos o que aconteceu nesse último fim de semana. Que isso, para mim, foi um vexame. Liberado para o Dia dos Pais, 3 dias o comércio, e aí vem a Procuradoria-Geral do Estado
recorre à justiça e fecha no fim do primeiro dia, praticamente. Então, vamos ajustar as ações, porque os prejudicados somos nós, né? Todos. Todos os cidadãos é que são os prejudicados. A quem as autoridades governamentais, não vou nem dizer dizem, mas querem, vou por aí, querem efetivamente proteger. Olha aqui, ó. Amigos que estão nos acompanhando, Daniel da Silva Pinheiro, boa noite a todos. Soledade, Rio Grande do Sul. Tricolor irá surpreender nesse Brasileirão, aguardem. Giselda Saldanha, desculpe aí, gremista, quem vai surpreender é o Inter. Juliano Brasil, boa noite a todos do programa. Juliano Bagé, sempre acompanhando o programa top. Da Silva, Thaís Rodrigues. Vamos, prof. Qual é o dos prof aqui? É o Marcelo ou é o... O da Silva, pode ser. Da Silva. É o da Silva? Da Silva, aliás, o da Silva é um dos gestores do projeto esse que eu falei, do Brasil Futebol Clube. Temos que trazer para ele falar aqui. O Pedro Calvetti. Presidente da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Tá dizendo que panela aí, hein? Da MAP. Foi meu aluno lá no ciclo 21. Fui aluno lá no ciclo. Ele está mandando um abraço aqui, grande Brandão e Marcelo Ribeiro Gigoski. Apesar da panela de sempre, estão de parabéns. Tá? Sérgio Luiz Rite Moreira, lá de Caçador, Santa Catarina, sempre nos acompanhando. Jonathan Celintano Pinheiro está assistindo. Edson Terra, te achei, hein, Rogério? Sou do tempo do camisa 10. Edson Terra, gremista de Cachoeirinha. Mauro Mumu, grande Marcelo, ótimo gestor de futebol. Olha aí. Grande árbitro. Que mais? Juventude está ganhando, né? Está dizendo o Sérgio Luiz Rite Moreira aqui. 1-0 fora de casa, gol de pênalti do João Paulo. E pelo que eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais, não estou vendo o jogo, mas o Brasil está perdendo em casa para a Ponte Preta e, segundo o que o pessoal está falando aqui, foi um assalto, né? Pênalti para a Ponte Preta e Bom, o pessoal está dizendo que foi um assalto, mas eu não vi, então eu estou me baseando pelo que a galera está colocando nas redes. O Thiago Lozada está dizendo justamente aqui para convidar o Pedro Calvetti aqui para o programa também, né? Isso aí. Presidente da Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Ayrton Martins Viegas, de Nova Santa Rita, também acompanhando. Tá? E muitos recados chegando aqui através dos nossos telespectadores ou internautas, como queiram. Vera Custódio Barbosa, gremistona, sempre nos acompanhando. O Lourenço é o Lourenço? Lourenço Colares? Essa figurinha aí mandou recado também. Viu só? É os guri. Muito bom. Genaro Leonetti também, de Porto Alegre. Grande Brandão. O Genaro está te mandando um abraço. Muito bem. Olha, eu fiz hoje no início do programa aqui, porque nos últimos programas são tantas as mensagens e talvez depois cheguem outras mensagens e eu não consiga também atender. Mas, enfim, vamos lá. Por falar em atender, em atendimento, eu quero passar esse recado aqui, muito importante, dos hotéis Sesc. Tá? Você está com saudades de viajar? Pois os hotéis e pousada do Sesc estão abertos. Voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais, para que você possa aproveitar todas as estruturas com tranquilidade e conforto. Confira o que está preparado. Crianças até 12 anos é cortesia, não paga. O tarifário está com novas opções, né? E o parcelamento pode ser em até 12 vezes. Então, isso aí, crianças até 12 anos não pagam, é cortesia. O tarifário tem novas opções de pagamento e o parcelamento pode ser em até 12 vezes. Faça já a sua reserva. Mais informações você tem aí no site do Sesc, sesc-rs.com.br/hotéis. Vamos às mensagens da Claro e do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar.
Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Essa parceria entre o Banrisul e você realmente faz a diferença. Olha, e tem mais, né, outra operação que você pode ter aí pelo aplicativo. Vou dizer o que é. É a Banrifest. A Banrifest é a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul. Né? Você pode pedir já a sua Banrifest no app Banrisul Digital, no menu Meus Cartões, e já garantir o valor promocional de lançamento. O valor promocional de lançamento da Banrifest é de R$ 25. Então, você tem aí o aplicativo Banrisul Digital, entre no menu Meus Cartões e garanta já a sua Banrifest por esse valor promocional de lançamento de R$ 25. Corra, porque a promoção é limitada. Por falar em limites, ô Diogo Rossi, o Renato está querendo limites da direção sobre a escalação do time. Que história é essa? Ou ele bota tudo reserva, ou só não vai botar tudo reserva se a direção impor um limite? Como é que é isso? Não, assim, ele falou domingo, depois do jogo contra o Fluminense, que o estilo de trabalho dele todos já conhecem. Né? Quando as competições apertam ou quando os jogadores não têm condições, ele muda a escalação e o time titular não consegue jogar numa sequência de vários jogos. É o estilo dele, ele disse que não muda isso. Ele disse, o dia que a direção do Grêmio chegar para mim e disser assim, o Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação e você tem que usar os titulares, aí ele vai usar todas as rodadas os jogadores titulares no Brasileirão, deixando em paralelo com reservas a Copa do Brasil e também a Libertadores. Enquanto a direção não cobrar dele disso, ele vai fazer aquilo que ele fez nos últimos anos que esteve aqui. Pois é, mas aí... Amanhã o Grêmio tem 7 desfalques, dá para considerar assim. São 7 titulares que não estarão à disposição. Tá, quais são os 7? Os 7 jogadores que não estão à disposição. Vanderlei, é um deles. O Maicon, o Matheus Henrique. Por que o Vanderlei não está à disposição? Joga o Paulo Vitor. O Vanderlei vai ser preservado. Ficaram muito tempo, né? Jogando direto. Aí tem que descansar, né? O goleiro, eu vou ser sincero que eu não Tem entendo. explicação. Tá. Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre e Diego Souza. O Jean-Pierre é o único que não está sendo preservado. O Jean-Pierre está fora porque tem um problema com o pai dele, então está liberado para isso. E o Matheus Henrique está vindo de lesão. Está com problema no tornozelo, mas pelo que eu soube é preservação do tornozelo ainda. Tá bom, mas vou preservar mais uma vez porque tem um jogo contra o Corinthians sábado. Mas o Renato, naquele seu estilo que a gente conhece muito bem, depois do jogo, ele não respondeu uma pergunta a respeito desse assunto de forma meio irônica? Ele disse que já começou muito cedo. Mas aí ele respondeu justamente isso. Ele disse que é o estilo dele, que ele não vai mudar. Que o Flamengo conseguiu fazer isso, e eu concordo com a tese do Renato, em 5 meses. Ele quer ver o Flamengo fazer isso em 12 meses. E o Flamengo foi um time dentro de 20 e dentro de anos que fez isso e deu certo. Não vai ser todo ano que um time vai conseguir colocar todos os titulares, todas as rodadas do Brasileirão para jogar. E bem da verdade, não foram todas as rodadas do Brasileirão também. Foi só o período em que o Jorge Jesus esteve aqui que os titulares jogaram todos os jogos de todas as competições. 5 meses, como o que o Renato disse. Né? Mas começou cedo também o Renato, né? O Renato disse que não muda, que... Porque a gente não tem Libertadores agora. Sim, final Copa do Brasil agora. A única coisa que tem é a decisão do Campeonato Gaúcho. Então o Renato está dando uma prioridade maior, na minha ótica, para a decisão do Campeonato Gaúcho, que é daqui a 2 semanas. O primeiro jogo é dia 26. Quer dizer, então ele podia jogar agora, pelo menos essas rodadas. Eu penso assim, o início do Campeonato Brasileiro ele é bem pesado para todos os clubes, não é só para o Grêmio, mas são 10 rodadas, quarta e domingo. 10 rodadas, quarta e domingo. Então teve jogo final de semana, tem jogo esse meio de semana, tem jogo final de semana,
e assim consecutivamente nas próximas semanas. Daqui a pouco o Renato considera o jogo contra o Corinthians bem mais difícil e por isso preserva os titulares no jogo contra o Ceará, que teve uma dificuldade absurda contra o Sport na estreia do Brasileirão. Então daqui a pouco ele acha que os jogadores reservas do Grêmio dão sustância para ganhar do Ceará. Aí lá no final, lá falta 3 pontos do Ceará, 2 pontos do Goiás, falta os 3 pontos na Arena que perdeu a zebra para o Atlético Goianiense. Mas acho que o Grêmio não vai Aí jogar faltou o Brasileirão. 15 pontos É exatamente que isso. a gente não ganhou porque não dá prioridade. É exatamente isso que eu ia falar. Tu tem um jogo contra o Ceará, não menosprezando o Ceará, mas é uma equipe que provavelmente vai criar uma dificuldade muito menor do que o Corinthians, né? E são 2 jogos que poderiam ser pontuais. São jogos que poderia fazer 4 ou até 6 pontos, utilizando os titulares. Claro, alguns titulares, como o Matheus Henrique, que está sendo preservado, o Jean-Pierre com problema particular. O Maicon. Né? Maicon, talvez, mas eu já não acho que o Maicon seja por cansaço. Eu acredito que realmente ele queira preservar pro jogo contra o Corinthians. Mas eu concordo contigo. O Grêmio, vem há muitos anos já, Grêmio e Inter, perdendo os campeonatos brasileiros por apostarem em jogos mais difíceis e perderem os pontos nos jogos teoricamente mais fáceis. Eu entendo também, dentro disso que vocês estão falando, que é por esse motivo que o Grêmio está contratando jogadores em atacado e de qualidade. Robinho? Robinho, Everton e mais 2. O Robinho tem 32 anos e uma lesão de joelho de 6 meses curada e que a gente não sabe exatamente como é que ele tá. É que daí joga meio tempo o Maicon com o joelho e meio tempo ele com o joelho. É que assim, ó, hoje eu fiz a lista, hoje eu fiz à tarde o que pode ser o time reserva do Grêmio para jogar o Brasileirão, contratando aquilo que o Grêmio espera. Olha, é bem interessante para jogar o Brasileirão. Se tu mesclar um ou outro titular que ainda tenha condições, é inteligente o sistema que o Grêmio está adotando de contratações. Porque assim, apesar de eu não concordar com o fato de o Grêmio querer 3 laterais esquerdos, nas outras funções o Grêmio não poderia terminar o ano com Alisson e PP, por exemplo. Não dá para terminar o ano de 2020 com 2021 só com esses 2 jogadores. Não, perfeito. O Robinho e o Everton talvez não sejam o suprassumo do mercado, mas são 2 jogadores que vêm ganhando pouco e que podem ajudar. O Robinho vai ganhar 180 mil mais produtividade. O André ganhava 400. Eu quero colocar uma questão para vocês em seguidinha. Mas antes eu quero lembrar que para a internet a gente precisa muito. Estava dando temporal aí, chovendo, raios, trovões e tal. Então você precisa ter uma internet que seja rápida e estável, não é? Então, para você, o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. Vou repetir, o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. E você pode aproveitar aí o plano que a Claro está oferecendo, o plano de 20 GB. Nesse plano de 20 GB, você tem 8 GB para navegar como bem entender na internet, tem outros 8 GB para curtir filmes e séries e ainda você vindo para Claro nesse plano, na portabilidade, você tem um bônus de 4 GB. Então, anota aí, 8 GB para navegar como quiser na internet, outros 8 GB para curtir filmes e séries e mais 4 GB de bônus na portabilidade. E tudo isso por R$ 119,99 por mês. Apenas R$ 119,99 por mês. Você tem muita internet, mas muita internet mesmo nesse plano 20 GB da Claro. E também tem a possibilidade de contratar o plano sem sair de casa. Basta que você ou acesse o site da Claro, claro.com.br/pós, porque é para o plano pós, né? claro.com.br/pós, ou então pelo telefone, o 0800 da Claro, 0800 720 1234. 0800 720 1234. Tá certo? Deixa o sol entrar, claro. Vamos às mensagens do Banrisul e da Claro e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Deixe o sol da Claro entrar. Aliás, sol entrando é o que nós tivemos hoje lá no restaurante Santo Antônio. Como eu falei antes, o Santo Antônio, pelo decreto municipal, está reaberto para almoço de segunda a sexta-feira. Para almoço no fim de semana, continua fechado. A gente espera que no decreto da semana que vem a gente tenha uma ampliação e seja liberado. Mas o importante é que o restaurante Santo Antônio, dos filés incomparáveis e também do churrasco, porque é a churrascaria mais antiga do Brasil, 85 anos, foi a primeira churrascaria no Brasil, em 1935, a churrascaria Santo Antônio. Pois bem, então de segunda a sexta, o convite para você ir almoçar lá no Santo Antônio, cada dia tem um prato especial. Hoje, como vocês viram aí, eu mostrei a foto, vou botar a foto de novo aí, ó. Eu e a minha mulher degustando lá uma parmegiana, que era, inclusive, o prato do dia. Mas tem vários outros filés no cardápio para a sua escolha. E continua a teleentrega e também o sistema takeaway, que você encomenda e vai lá buscar. 3222-3130. 3222-3130, que é a teleentrega do Santo Antônio. E essa sim, essa funciona almoço 7 dias da semana, funciona aí jantar também todos os dias, aí você pode ficar absolutamente à vontade. Restaurante e churrascaria Santo Antônio. Professor Leandro Brandão. Apenas para informar antes do professor Brandão que nós empatamos. Brasil 1, Ponte Preta também. Empatou com a Ponte Preta. E realmente o Ângelo Afonso e o Thiago Rocha, que estão assistindo o programa em paralelo com o jogo, disseram que foi um assalto mesmo. Roubaram do Brasil no pênalti para a Ponte Preta. Quem é que? O Ângelo Afonso e o Thiago Rocha estão assistindo em paralelo meio a meio. Estavam muito bem ontem no programa os dois aqui. Viu? Estávamos aqui enganando já que o amigo... Não, eu falei os dois. Isso. Estávamos nós enganando. Estávamos nós três enganando. É que ontem eu só tinha que distribuir, não precisava jogar, Não, tô brincando, foi muito bem na apresentação. E como é sempre o jogo, Rossi, se não fosse assim, não teria minha confiança para fazer isso, né, Marcelo? Claro, não, tem que ser de confiança, né? Professor... Sexta bombou aí, né, Diogo? Tava bombando, realmente. Nossa audiência estava espetacular na sexta-feira. O Brandão já está puxando a brasa pro assado dele também, né? Porque teve sexta-feira. Aqui a gente estava polemizando com o Avelini aqui. Tá bom, é um granalzinho bom vocês dois aí. Agora, eu queria saber, ver o que o Brandão acha da questão das contratações. Eu vejo as contratações do Grêmio bem pontuais, porque o Renato olha para a base e não vê ninguém naquelas posições hoje, do PP e do Alisson, na base que estariam prontos a serem puxados para o time de cima. Nas outras posições até ele já tem trazido Isaac, outros jogadores que vêm oriundos da base. Agora o que eu não entendo é o Inter, nos últimos 2 anos, ganhar todos os campeonatos de transição para o profissional, que é no caso a Copa São Paulo, o Sub-23, o Sub-20 também ganhou, 2 anos atrás. Sim. E eu não vejo nenhum jogador. Ganhou até o feminino, né? Ou não é aproveitado, ou não tem. Eu não acredito que não tenha condições. O Inter ganhou aspirantes recentemente, 2 anos seguidos. Exatamente. E aí eu não vejo onde estão os jogadores. Mas eu te digo, é uma questão de preparação. É de tu preparar os jogadores para servir ao time principal, o time profissional. Eu acho que tem vários fatores, Rogério. Não só a preparação, mas também a maneira como o Internacional superdimensiona algumas coisas dentro da base. Alguns jogadores em que você poderia aproveitar no elenco, independente de eles não serem super craques. Hoje mesmo, agora no fim da tarde, estava ouvindo a Grenal, o César Fábio fez uma lembrança. O Inter foi campeão do aspirantes, daquele time de aspirantes não subiu ninguém. O Ramon teve que jogar no Vila Nova, o Iago jogou um pouquinho e mandaram para a Europa e assim por diante. Por quê? É porque não tem conhecimento, na minha visão, de algumas coisas. Porque não prepara. E outra coisa, Bruno Fux, 7,5 milhões de euros. Quem vende um zagueiro por 7,5 milhões de euros no futebol brasileiro hoje? Ninguém. Ainda mais no início da carreira. Ele jogou. O Bruno Fux tem 21 jogos. O Inter vender por 7,5 milhões de euros é um espetáculo. Agora o Inter barra o negócio porque quer 10 milhões de euros. Aí é uma avaliação que entra também o atual treinador do Internacional. Mas aí trouxeram outro para quê, então? Não, tudo bem. Trouxeram outro porque o reserva imediato, aí eu venho... Mas aí com aquilo que eu bato sempre. Libera o Moledo, então. Sim, mas vai liberar quando
né, tiver a mandar que esses outros se afirmarem, porque na realidade vieram 2 zagueiros, certo? Vieram Veio 2 o zagueiros. Jussa, que 24 anos. Veio o Jussa. Que na verdade o Jussa veio porque o Cudê pediu alguém parecido com o Zé Gabriel. Isso. Que fosse volante e zagueiro. E zagueiro. E veio agora... O Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro. Isso. Tá? Eu não tenho dúvida de que o Cudê não conta com o Rodrigo Moledo. Tá? Não conta com o Rodrigo Moledo. Eu sou um crítico do Rodrigo Moledo. Eu entendo que o Rodrigo Moledo não é já foi no início um jogador que era promissor e mostrou que tinha um teto. E o teto do Rodrigo Moledo já baixou em relação, no meu entendimento, em relação àquele Rodrigo Moledo que começou. É que o estilo do técnico também não encaixa, né? Não. E para mim não encaixa um zagueiro só vigor físico. Não me serve um zagueiro só vigor físico. E é só o que o Rodrigo Moledo tem. É a valência que ele tem, respeito. Então que seja para um time que, né, se adeque a isso. Mas não, eu acho que para o Internacional é pouco um zagueiro como o Rodrigo Moledo. Respeito o profissional, mas em termos técnicos acho que é muito pouco. Falar em termos técnicos, Brandão. Mas só para complementar, eu vejo isso aí, Marcelo, que o Marcelo perguntou também ali, pela filosofia de jogo da base, jogarem igual o profissional. O Grêmio joga muito próximo ao profissional, ali nas categorias próximas de subir, né? E o Inter não tem um modelo ainda para jogar próximo. Mas eu digo ainda que isso não é uma desculpa plausível de tu dizer que a transição... Cara, a base de transição, que é de sub-19 até o sub-23, vamos lidar com o sub-23 como se fosse a base ainda, que fosse uma transição profissional, tá? Eu estou ainda aceitando que o sub-23 não esteja pronto. Eles estão jogando no time de aspirantes. Eu não acredito que não exista dentro do Internacional, o Esporte Clube Internacional, o clube que é um modelo para transformar esses jogadores, ou preparar esses jogadores para jogar. Porque eu trabalhei com base há bastante tempo. Sim. Eu fui campeão sub-20 e vice-campeão sub-20 do norte do país, onde a base não existe. Onde o trabalho de formação de jogadores não existe. Tanto é que os jogadores são captados no norte, levados para São Paulo, Rio de Janeiro, ou trazidos para cá, para aí sim virarem jogadores. E lá existe a transição porque eles são obrigados. Agora, se o Inter não se vê obrigado a trazer um jogador desse que tem uma qualidade, porque eles foram campeões nas suas categorias, aí eu acho que aí começa um dos grandes erros do Esporte Clube Internacional. Não vamos esquecer que recentemente o Inter liberou uma série de atletas sub-20 até sub-23 com contrato encerrando, porque não tem mais o sub-23. Sim, acabou. Acabou o sub-23. O Grêmio teve que liberar os jogadores, porque não tinha o que fazer com eles. O Grêmio continua com o time de transição. Isso. Tá, e o Internacional acabou com o que era, como é que chamava? Inter B. Inter B. E aí, quanto o Grêmio gastou em contratações esse ano, enquanto o Inter gastou em contratações esse ano? Ah, mais. O Inter gastou mais que o Grêmio. Bem mais, bem mais. Até porque os jogadores que o Grêmio contratou, o custo efetivo da compra não teve, né? Porque a grande maioria deles são com jogadores com contrato encerrado. Aí eu digo que desde a base, desde das categorias mais inferiores do Grêmio, o Grêmio tem um processo de captação muito superior ao do Internacional. Isso há muito tempo já. Eu isso até que foi não falado ano passado aqui, né, da empresa de fora. A Double Pass. Que o Averini mencionou aqui, que o Inter contratou para fazer esse trabalho e acaba não... É holandesa, né? Ela é belga. Belga. Exato. Mas, enfim, essa é uma situação recorrente no Internacional. Me parece que o último ano que teve um aproveitamento maior de jogadores de base foi 2016, se não me falha a memória. Sim, ainda a última gestão que fez aproveitamento de base foi o presidente Vitório Piffer. A última gestão. Bom. E acho que foi em 2015, que se usou mais que 2016. 2015, 2016. William Dourado, Jefferson, jogadores que vieram da base e eram titulares do time que foi para a semifinal da Libertadores. E hoje está o Internacional aí com esse endividamento monstro nesses últimos anos. Isso. E sem aproveitamento de jogo. Aliás... Por isso que eu acho que o Bruno Fux tem que ser vendido o mais rápido possível. Para ajudar nas finanças. Mas não resolve, né? Nós vimos aqui... mas dá uma ajudadinha, o buraco é imenso. Mas já dá uma ajudadinha, né? Quem sabe ajuda o time um pouquinho também. Aliás, é um buraco que a gestão atual não vai ganhar nada, né? Não. Esse ano, pelo menos... Não, a gestão se não atrasarem a eleição do Inter, a gestão do presidente Marcelo Medeiros encerra oficialmente sem títulos, porque não tem mais nada para ganhar até dezembro. Não tem disputa de título até dezembro. Todas as competições acabam em 2021. Sendo que não conseguiu ganhar uma Série B,
Onde tinha o time mais caro da história da Série B. A folha mais cara, 12 milhões. E chega Até hoje, né? Até hoje. E chega no último ano de gestão desclassificado da final do Campeonato Gaúcho. E quase o técnico mais criticado dessa gestão salva a gestão, que é o Odair, né? Que levou o time para a final da Copa E do com Brasil. jejum de grenais ainda. Eu não sou saudosista, mas eu vejo assim que em 2006, aquele time de 2006 do Inter foi formado através da venda de jogadores oriundos da base, né? Diogo Rincon, Daniel Carvalho, Nilmar foram vendidos. Sim. E aí o Inter investiu num processo de reestruturação do futebol profissional que transformou aquele grande clube. Até foi a entrevista, se não me engano, foi do presidente ou do vice-futebol, que o Inter não ganharia nada nos próximos 5 anos. Ele se expressou mal, claro, né? Ele podia dizer que o Inter podia demorar um pouco para ganhar alguma coisa, mas que se tornaria um dos maiores clubes do mundo. E realmente, demorou 3 anos desde que ele falou aquilo. 2003, 2006 o Inter se tornou campeão da Libertadores Mundial. Eu acho que ainda foi o Medina que disse isso, exatamente, não foi? Medina. Foi o Medina que disse isso lá em 2001 ainda. Foi rechaçado, foi um troço... Bom. Professor Brandão, vai dar as dicas ou não vai dar as dicas? Ou tem agora, dica. como reabriu a academia, não tem mais dica, é todo mundo lá na academia, lá no CT Ciclo 21? Ainda não vai ser todo mundo, né, Rogério? Em função da restrição ainda dos 16 metros quadrados, lá ainda é um pouquinho maior, né, que alguns lugares, né? Mas mesmo assim, acho que eu ainda não vou conseguir dividir todos os alunos, porque os interesses de alguns é treinar no mesmo horário, então a gente está lá debatendo ainda como é que vai ser essa volta, né? Mas esperança que todo mundo volte logo. Amanhã, 9 horas, tu não me venha que tem que debater para estar lá às 9 horas da manhã. Do mesmo jeito que eu fui no Santo Antônio hoje, né, almoçar, abriu e amanhã estou lá na... Amanhã, 9 horas, junto com o nosso ex-prefeito, que ele também vai às 9 horas. O Zé Fortunati? Tá, mas agora estamos longe, vamos só poder nos abanar de longe, 16 metros quadrados, ganhei afastamento. Não, só aqui, ó. Vai na dica aí, Brandão. A dica hoje na realidade eu ia fazer mais um vídeo, mas quando o Diogo me mandou mensagem hoje, porque uma correria para definir essas coisas da academia, lá do CT, eu acabei não fazendo uma coisa. Né? Me salvou. Salvei hoje. Pode encanado, fiz o vídeo para mandar para o aluno online e fiz aula presencial com ele, aula online em tempo real com ele para poder fazer correções, tudo. Então, são exercícios bem básicos para o aluno que está iniciando, né, Rogério? Agachamento, pranchinha para trabalhar o abdômen. Prancha alta, né? A pranchinha alta, nem abaixa ainda, um saltinho curto no lugar. E esse aluno que eu estou iniciando hoje, lá no início da pandemia, ele fez algumas lives. Sim. E mais ou menos umas 3 semanas e disse que sentiu um bom retorno, deu uma emagrecida um pouco, estava condicionando. E aí mudou de trabalho, mudou de ramo, saiu daqui, foi para a praia, começou a trabalhar lá, engordou quase 18 quilos. Nossa. E hoje eu vi ele presencial a gente fez pelo tempo real, vi pelo WhatsApp ali, né? O que é esse aí? Prancha baixa aí? Esse é um cotovelo-mão, né? Onde faz uma prancha baixa e uma prancha alta no mesmo exercício, né? Claro que daí é bem menos repetições, a gente não usa o tempo, né, no começo, porque, tipo, esse aluno, ele estava começando a ficar bem, parou muito tempo, engordou bastante, está com dores nas costas, dores no joelho, tá assim, ó. Complicado. É de mim que tu tá falando? Não, o Rogério eu vi eu que a pensei gente que era vai de ter... mim, eu nem sou aluno dele. O Rogério eu vi que a gente vai ter problemas, Diogo. Viu o pratinho ali? Eu vi. Complicado, né, Rogério? Eu não ganhei muito peso nessa parada, mas em termos de condicionamento... Aliás, eu tô com dificuldade de pegar uma rotina, né? Porque sempre tem uma intercorrência ou outra que eu termino parando um tempo. A gente estava fazendo, aí teve a parada de novo lá para fechar, né, Rogério? E uma coisa que me chamou muita atenção, Rogério, até comentei isso com o Diogo na sexta. O Marcelo deve ter conhecimento disso também. A quantidade de vezes que bateram a fiscalização lá, a Guarda Municipal, para ver se estava funcionando, né? E não estava funcionando, mas, tipo, muitas denúncias, né, segundo eles, né? Então isso é uma coisa que, deixa até a gente aí chateado aí, porque a gente quer trabalhar, não pode, né? Estamos aí há 5 meses quase fechando, não sabemos o que vai acontecer no futuro e aconteceu direto isso aí. Acho que agora a fiscalização alivia um pouco também, porque o decreto está prevendo isso, né? De que tem a possibilidade das academias funcionarem novamente, com aquelas restrições, mas funcionando de novo. E veio um ponto fundamental aí, que é que a atividade física se tornou uma atividade essencial, né? Então, isso aí é um grande ganho. Como é que era classificado mesmo?
preferencial, não é isso? Não, tinha uma classificação que, como se não... São as essenciais e... Aí agora eu vou Tinha colocar um assunto em foco que eu já conversei com o Rogério em outra oportunidade, que é a questão da atividade física como atividade preventiva. Ela vem antes da saúde. Exatamente. Eu até estava debatendo com um amigo meu esses dias e eu achei fantástico essa ideia de transformar a atividade física numa atividade preventiva. Ela não vou dizer que ela é mais importante do que a saúde, mas ela é a prevenção da saúde. Mais ou menos, alta. Mais ou menos como na medicina, onde os remédios. médicos sanitaristas não são considerados como os outros médicos, cirurgiões e tal. Né? O médico sanitarista é aquele que vai evitar a doença. Como eu falei no início aqui, que prevê problemas ligados ao sedentarismo, prevê problemas de tudo quanto é espécie. Nós estamos cardíacos, diabetes e tudo mais. As crianças hoje... Ô Lourenço, vem cá, Lourenço. Fica do lado do teu pai. Eu quero mostrar esse matraquinho aqui. Vem. Não precisa tirar a roupa, rapaz. Vem. Ele quer mostrar a camiseta. Rogério, enquanto ele tá vindo aí, bem ligeirinho, senão o cara me mata aqui, meu amigão aqui, ó. Abraço no Gilson. Né, o Gilson Prestes, que joga lá no Veterano do Zequinha. Hoje está fazendo 60 anos aí. Grande abraço, Gilson. O Lourenço, filho do Marcelo, tem 13 anos, né, Lourenço? Sim. E tem um canal no YouTube. Ele é comentarista. Daqui a pouco vai estar sentado com a gente. Não, vai sentar. Vai sentar sim. Como é o nome do canal lá no YouTube? Loloco Tricolor, tudo com letra maiúscula. Como é que é? Loloco Tricolor, tudo com letra maiúscula. Louco. Isso. Com K, Loloco né? com K. Loloco com K. Loloco Tricolor, né? É o canal do YouTube do Lourenço. Bom, Toninho da Austin, tu começou a assistir o programa muito tarde. Eu já falei em ti aqui no início, já te mandei abraço. Tá? E tem vários outros que eu não consegui mais dar o recado. Bom, chegamos ao final do Virando o Jogo. Amanhã eu faço a pergunta aquela, né? Para quem é mais para o Grêmio, para o Renato aparecer diante do Corinthians ou diante do Ceará, né? A vitória. Então a gente fala amanhã sobre isso. Marcelo Gigoski, muito obrigado. Né? Transmito um grande abraço para o nosso secretário. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com esses monstros aqui de conhecimento. Né? E agradecer mais uma vez a RDC TV por essa oportunidade. Ele quer elogio para ele, porque ele também conhece muito, ele sabe disso. Obrigado, Brandão. Um abraço, Diogo. Até amanhã. E até amanhã para você também. Mas antes, chegando aí o Cadu Oliveira com 2 toques na sequência, tá certo? Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrifest. Peça já a sua direto no app Banrisul Digital. E claro, deixe o sol entrar. Claro,